Boa noite. Hoje nós estamos na nossa semana de aquecimento para a nossa imersão na Advocacia Tributária no Agro, que vai acontecer entre os dias 7 e 13 de outubro, sempre às 20 horas, sempre ao vivo, aqui nesse canal. Então aproveita essa aula, porque o conteúdo está incrível e não vai ficar disponível por muito tempo. Então, bons estudos e eu espero você na imersão. Chegou, chegou. Boa noite, Nau. Cheguei! Bem-vinda. Boa noite, Lili, tudo bem? Bem, obrigada, viu? Fiquei muito feliz em você Ah, ter aceitado esse convite. Sei que você é super ocupada com as suas coisas aí. Ela, para quem não sabe, e nem tinha como saber, né? Mas a Valéria está aqui recém-operada, operou sim. o olho, está aqui na luta. Ainda bem que aqui não tem um monte de gente para você ver, só tem que ver a Lili, porque está enxergando pouco ainda, né, vó? Ô, vó, conta para a Quase galera aí, nada. ó. De onde que você está falando? De onde que você é? Bom, eu sou de Brasília, Distrito Federal, nascida e criada aqui. Bom, isso é legal, hein? Sim, sou da É terrinha legal. aqui, sou do Cerrado mesmo. Que Comecei legal, minha vó. trajetória profissional como professora, né? Sou formada no magistério, comecei a dar aula com os pequenininhos, terminei o ensino médio, o magistério com 17 anos, então com 18 anos eu já comecei a dar aula para os pequenininhos, fui alfabetizadora. Nossa, que lindo. Trabalhei uns quase 6 anos como alfabetizadora, porque eu amava, sempre gostei muito de trabalhar com criança. E Hum. aí, depois disso, eu sempre tive 2 sonhos na vida, né. Um era ser professora, que eu comecei, e o outro era fazer direito. Ai, que Só que legal. até então, a minha questão com direito seria para fazer um concurso, né, tipo assim, fazer um Ah, concurso, ser, sei lá, juíza, promotora. Eu pensava em um cargo assim de magistratura. Só que aí o tempo foi passando, eu ainda continuei dando aula, aí fiz letras na época do magistério que eu dava aula, eu comecei a fazer letras. Aí formei em letras, dei aula, fui para os grandinhos. Aí passei a dar aula para os ah, grandinhos, já para os maiorzinhos. Quando chegou a fase eu falei assim, bom, já tem um bom tempo, eu fiquei uns 20 anos mais ou menos, quase, tá, dando aula, só aula, professora de tá. português, né? Aí eu falei, não, agora, depois dos meus filhos já nascidos, na época, eu falei, agora chegou a hora de eu fazer direito, né? Fazer a outra faculdade que eu sempre quis fazer. Foi aonde eu comecei a me interagir com a questão jurídica, essa coisa toda, mas até então pensando em fazer magistratura. Eu ia fazer concurso. Tá. Só que aí depois veio assim a paixão pela advocacia, né? E eu sempre falava assim: não, se um dia eu tiver que fazer um concurso, alguma coisa, eu vou fazer para. Minha área, a área que eu quero atuar é na área tributária. Mas eu sempre quis área tributária, desde o início. A Desde prova a da OAB foi no tributário também? Hã? Você fez a prova da OAB no tributário? Tributário, tributário. Que legal. Eu, antes da prova, na época, assim que eu terminei a faculdade, eu não fiz a prova da OAB de cara, tá? Tá, Aí eu engatei uma pós-graduação em Direito Público. tá. Aí eu, Ah, eu que fiz legal. essa pós em Direito Público. É. Só que aí depois o tempo foi passando, os meus filhos ainda já tinham tido uma luta, né, para formar em direito, porque eram tudo pequenininho. Eu acho que eu até falei na outra live que eu amamentei minha filha na faculdade, aquela coisa toda, tinha que Que correr legal. no intervalo para dar uma mamar, para depois voltar para a aula, fazer. Então, assim, Quem e quer aí faz acontecer, hein? é verdade, verdade, foi luta, para mim não foi fácil, Imagino, nunca foi fácil. E imagino. aí, mas a vontade de fazer era muito boa, muito grande. E eu falei, não vou, eu vou, vou. Sempre fui muito determinada, então eu falava, eu comecei, eu vou terminar. Que Aí legal. os meninos e as crianças ali demandavam muito do meu tempo. Daí eu pensei assim, bom, vou esperar um pouquinho, eles ficarem um pouquinho maiores, que agora é que eu já estou formada, né? Já tenho a minha pós aqui, tudo, continuei estudando. Tá. Mas pensando, tem ainda o exame da ordem, tem o exame da ordem. Não concluí meu curso, eu tenho o exame da ordem. Isso meu, na minha cabeça, né? E aí os meninos ficaram maiores, mas assim, durante muitos anos eu ainda continuei dando aula e tudo, ainda achava que daria aula para a faculdade de Direito também. Só que eu falava, vou estudar,
para a OAB, vou estudar para a OAB. E aí eu comecei a estudar para a OAB. Tanto que a minha ordem, quer ver, hoje são 26, hoje está completando um ano que Que eu peguei minha carteira. legal, que Um ano. legal, que legal. E aí, Muito sempre bom, no tributário. Aí eu falei, que bom, para eu bacana. ingressar, eu vou entrar na comissão, vou me embrenhar nessas comissões da OAB que vão me ajudar, né? Foi aonde eu comecei a fazer meus primeiros contatos dentro Que da bacana. tributário. E aí, gente, né, Lili, assim, eu vendo, assistindo o YouTube e tudo, eu conheci a professora Fabiana Tomé. Porque, Tá, como eu sempre quis tributário, então eu ia atrás das pessoas, dos tributaristas, professores tributaristas. E aí eu peguei e um dia assisti uma live da Fabiana no YouTube e tal, ela dando uma aula, e eu me identifiquei muito com ela, assim, o jeito dela falar, né? Falei, gente, essa professora, ela é maravilhosa. E aí comecei a observar, a seguir nas redes sociais, acompanhar, né? Tudo que ela falava. Foi aí que eu te conheci, Liliane, acho que foi no encontro de vocês duas, né? Acho que ao vivo, não Eu, sei. eu, eu fiz alguns encontros com ela, verdade, fiz mesmo. E aí eu sei que num desses encontros, aí eu te vi falando sobre tributário do agro. Eu Do falei assim, meu agro. Deus, agora pronto, agora que deu certo mesmo de verdade. E você já tinha ouvido falar no Não, tributário agro? não, não. Eu conheci o tributário no agro através de você, Que através das legal, suas aulas, dos seus encontros. Eu nem sabia que era diferente. que Assim, legal. né, que tinha uma área específica do agro, assim, do tributário agro. Para mim, tributário era tributário para Puro. tudo. É, Ah, puro. verdade. Sim, sim. Só que aí eu vi que não. Eu comecei a observar que não. E aí eu gostei muito mesmo de acompanhar vocês. Comecei a te seguir também. Foi quando a Fabiana veio em Brasília participar de um congresso. E aí eu fiz um contato pessoal com ela, né? Eu e a minha sócia, a doutora Cristiane Klosowski, agora eu já falo Sim. melhor o nome dela. Eu E aí chamava a ela de Cris, Kurizovski. é, e aí a Cris falou assim: Val, a Fabiana está em Brasília, vamos tentar lá encontrar e tal. Isso acho que eu até já falei mais ou menos na outra live, né? Ah, Mas legal, assim, pode contar porque mas tem bastante gente nova. é marcante, sabe por quê, Liliane? Quando você está buscando um espaço como eu estava, nova, crua, sem assim, quando eu peguei a carteira, eu falei, e agora? Né? E agora? O que, que eu faço? E aí eu comecei a ver em vocês uma possibilidade de direcionamento, né? Assim, poxa, são pessoas que falam a mesma linguagem que a minha. Eu quero fazer parte disso. Então, nelas que eu vou colar, literalmente. Que E a legal. Cris falou: vamos junto, eu vou junto. Você Vou junto. arrastando a Cris. Eu A Cris é arrasando a a Cris. sócia dela, para quem não sabe. A Cris é a sócia dela. A Cris Sim. fica maluca comigo, meu Deus do céu, coitada. Ela é uma santa mesmo, mas ela é ótima, Não, ótima. mas é uma dupla perfeita. Eu É, fico feliz você falar esse. Você encontrou ponto de conexão, sim, pelo que eu entendi, né? Na maneira como a sim. gente fala, como a gente explica. E você já atuava no tributário agro ou não? Você veio atuar a partir do momento que você me conheceu? Não, a partir do dia que eu te conheci. Porque, igual eu estava falando, com a visita da Fabiana aqui, Tá. eu falei com ela, nossa, professora, eu conheci a professora Liliane e eu me identifiquei muito com a matéria dela, com tributário no agro. Foi quando ela falou, nossa, a Liliane, ela é fantástica mesmo, e se você quiser realmente enganjar nessa área do agro, vai com ela, cola nela, assista, participa das lives e tu passe a conhecer melhor a Liliane. Foi aonde eu comecei a te conhecer melhor, e foi aonde você também falou sobre o seu curso, né? Legal. Você no tributário no agro, né? Você é Tributarista no tributarista agro. no agro. Você é Sim, tributarista no agro. tem E que aí ser. eu falei assim, pois é, você é tributarista no agro. Aí foi aonde eu falei, é agora, né? É agora que eu vou fazer mesmo e vai dar tudo certo. E aí eu chamei a Cris, falei, Cris, achei o meu nicho.
a minha oportunidade, aonde eu quero trabalhar, investir. Nisso, nós éramos sócias, mas tributarista, nada Tá, do agro, nada do tá, agro. Eu olhei para ela e fui muito sincera, falei: "Olha, eu sempre gostei muito do agro e eu acho que agora me especializar e enganjar nessa área, estudar, para mim é o que eu quero. Você tá. topa? Você aceita participar também, fazer parte?" Ela: "Val, eu vou contigo, vamos embora, a gente vai ter que estudar." E ela sempre assim: "Vamos embora, vamos embora." Que E aí a legal. gente começou a estudar, comprei seu curso, excelente, excelente, e eu já, assim, indiquei para várias pessoas, Que inclusive bacana. para contador também, viu, Liliane? Que eu conheço Sim, alguns contadores, sim. já falei: "Gente, olha, eu faço fazendo um curso do Você Tributarista no Agro, professora Liliane Sisoto, ela é ótima, ótima, vocês não vão se arrepender." E eu passo para todo mundo. Então todo mundo já sabe que eu faço seu curso, porque eu falo as coisas. Oi, E isso é assim, muito foi bom, eu fico ótimo. muito feliz. Eu fico muito feliz. E você tocou num ponto bem interessante, que algumas pessoas às vezes mandam mensagens para mim e falam assim: "Liliane, o seu curso atende só advogado?" Não, eu sou uma advogada, que eu ensino as pessoas a advogarem, obviamente, por quê? Porque eu trago Sim, a minha expertise do dia a dia para quem precisa. Mas eu vejo que tem muito contador que realmente é aluno, porque tem necessidade de estudar a parte do direito tributário no agro, saber como é que funciona um livro caixa, porque às vezes esses contadores, eles trabalham com outras áreas, estão começando no agro, é totalmente diferente. Por exemplo, um livro caixa de um produtor rural não é um livro caixa de outra pessoa física que eles estão trabalhando. E é interessante que o produtor rural, pessoa física, ele é tão rebuscada a parte fiscal dele, a parte contábil dele, que por mais simples que seja, ele não é uma pessoa jurídica, mas ele quase que se assemelha a uma pessoa jurídica. Então, o contador tem que entender essa particularidade, são leis diferentes, são sim. contratos regidos por leis diferentes. Então, eu fico feliz das indicações que você fez. E o que é gostoso, assim, você poder passar para as pessoas que estão assistindo a gente? O que você sentiu de diferença, de crescimento profissional, depois que você começou a estudar o tributário agro mesmo? Como é que você trabalha com prospecção de cliente? Conta tudo, a gente quer saber tudo. Ah, isso aí você vai morrer de Lili, olha, eu vou dizer uma coisa assim, é, parece que o agro, o tributário, no agro, não, nem digo tributário, mas assim, o agro, ele impregna, É ele impregna. incrível, é Eu não sei se incrível. você tem essa sensação, mas para mim, e aí todo lugar que eu vou, eu imagino alguma coisa do agro. Eu vejo alguma coisa, eu sempre, parece que, às vezes eu falo: "Gente, será que eu estou ficando maluca?" Mas Não, assim, não. É olha, isso quando eu mesmo. vou ao supermercado que eu vejo caixa de leite, eu já lembro da vaca. Quando eu vou Exatamente, é ao outro olhar, açougue, né. porque assim, mas não, com o olhar do tributarista, sabe? Eu já começo assim: "Gente, será que esse pessoal aqui está realmente pagando o que deve? É o devido? Será que o imposto está correto?", né? E aí foi muito interessante, assim, eu vou te contar das minhas peripécias, né? Mas assim, que estão sendo excelentes, porque eu sou dessa sua turma, não tem um ano o curso que eu comecei a fazer com você, não tem um ano. E assim, através dele e das suas lives, porque você também dá muito conteúdo bacana, né? Sim. Gratuito. Toda segunda-feira eu estou ao vivo no YouTube Pois também. é. O E assim, Instagram, tudo. acho que só tem um de outro que eu não consegui, uma vez ou outra, mas assim, eu sempre procuro te acompanhar, porque tudo que você traz é novidade, assim, para mim, né, pelo menos. E aí eu vou, e do que você aplica aí, eu estudo. Aí eu pego, ainda vou estudar mais, sabe? Porque eu sou obcecada por estudar. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu gosto muito de ler. A Cris, ela fica doida. Ela vai ver essa live, ela vai assistir essa ela vai estar Que assistindo essa live e legal. ela vai falar, realmente, a Val é. Quando ela fala assim, vamos fazer um contrato, ou então, precisa escrever alguma coisa, algum documento, eu faço assim uma. Né? Ela fala, meu Tá certo, Deus, tá certo. né? Mas eu sou muito detalhista com isso. Mas, enfim, deixa eu te contar a prospecção como que é maravilhosa. Essa semana passada agora, a minha filha falou, minha filha fez viajou. Ela, Tá. olha só, ela falou assim, mamãe,
Isso eu voltando indo para o aeroporto. Mamãe, na volta, passa lá no pet shop, pega a ração dos cachorros, porque se for Tá, esperar, levar, vai demorar. Tá bom, passo. Aí voltei para pegar a ração dos cachorros. Isso era 8 horas da manhã, porque eu fui tá, deixá-la quase de madrugada. tá. Quando cheguei, o pet shop estava aberto, aí eu fui lá, peguei a ração, aí as minhas vozes, eu falo que eu tenho vozes. Vozes de Aí falou, volta lá, volta. Eu falei, quer saber? Eu vou falar com esse gerente. Eu vou procurar o dono ou o gerente. É um pet shop onde a gente leva os cachorros daqui de casa sempre lá para tomar banho e tal, e eu tá. compro sempre com eles. Eu falei, chegou a oportunidade de eu falar com esse rapaz, sem fazer reunião, sem marcar a hora nenhuma. Eu cheguei e falei, o gerente está, tá, sou eu. Oi, como vai o senhor, tudo bem? Eu vi que estava vazio também o estabelecimento, porque eu vi que se tivesse cheio lá na hora, né? Mas Não como era muito cabia? cedo, estava começando a abrir, é agora. E aí já vendi um serviço dele, para ele, que é um serviço que nós estamos fazendo, que é de análise fiscal tributária. Que A legal. gente, eu e a Cris, nós achamos esse meio para chamar a atenção do cliente, porque assim, chegar para o cliente já falando, eu sou advogada tributarista, eu trabalho. Não. Primeiro eu converso mesmo. Isso eu já peguei, isso já foi uma dica bem valiosa sua, da Fabiana, né? Também. Sim. Já E aí, soltar primeiro. É. e assim, eu coloco em prática tudo que você fala. Tudo. Já falei que eu tô, às vezes, até plagiando, mas tudo que você fala eu coloco em prática. E Que bom. aí, comecei a conversar com ele, Liliane, foi interessante, que ele falou assim: Nossa, Valéria, eu nem conhecia esse tipo de serviço. Eu tenho um contador que faz, né, as minhas notas, emite as notas e tudo, mas assim, a gente nunca parou para pensar assim: será que está tudo ok? Será que até mesmo o trabalho do contador está sendo esse mesmo que tem que ser e tal? Porque eles ficam muito realmente com o contador. Sim. A responsabilidade do contador é muito grande. É muito Muito grande. grande. Concordo. Então, assim, eles falam, não, nós temos o contador e tal, só que aí ele comentando, aí eu falei, não, então vou fazer o seguinte, eu vou te apresentar essa análise, eu tenho certeza que você vai gostar muito, e eu vou trabalhar a 4 mãos com o contador. Eu Legal. não quero o lugar do contador, ninguém vai tomar lugar de ninguém, muito pelo contrário, o senhor vai continuar com o seu contador, só que nós vamos juntos, né, avaliar, fazer uma análise de tudo que está acontecendo na empresa. O meu trabalho é como se fosse passar um pente fino, né, Tá, na empresa, para tá. identificar algumas coisas, as positivas e as negativas também, que às vezes, Tá. né, ninguém nem sabe. E eu estou te dizendo isso porque eu vou te falar rapidinho o que aconteceu com um cliente Não, pode contar. produtor rural. Não, e Tá. aí, Lili, aí foi engraçado, porque a Cris, ela morre de rir, porque assim, gente, na hora, eu não estava vestida adequadamente como advogada, nem assim, vestida para fazer uma reunião. Aí eu saí andando. Falei, não, eu tenho que ver umas coisas no comércio. E eu saí entrando. Eu saí entrando, me deu assim uma coisa e eu saí entrando nas lojas. E procurando o gerente, né? Ou dono. Aí eu entrei em 5 lojas. Eu entrei numa farmácia, eu entrei nesse pet shop, eu entrei no supermercado, mas assim, tudo pequeno, tá? Esses Ah, pequenos legal. mesmo. Tá. É um comércio pequeno aqui. Eu entrei numa. Aí eu estava passando Tá. numa padaria, também falei, e estava passando em frente a um restaurante, que é um restaurante, um bar-restaurante, assim, Tá. e eu vi que parecia que era o gerente que estava na porta. E assim, gente, todos esses contatos, eu consegui pegar o telefone de todos eles, Ah, isso é bacana. consegui enviar a proposta por escrito e consegui agendar a reunião posterior com todos eles, Que porque o gerente era um legal! dono. Aí, essa semana, isso foi agora, quinta-feira passada. Então, essa semana eu já estou aí com algumas coisas para resolver, né? Para fazer. Você vê que às vezes a pessoa está lá esperando, literalmente para ser abordada de alguma coisa que ela nem faz ideia que ela tem direito, ou Pois é. alguma melhora fiscal ali no negócio dela. E eu sempre acho bacana você falar que você coloca em prática
Porque eu sempre digo, você não pode chegar para uma pessoa, não é que você não pode, né? Não deve, não pode, mas assim, eu não gostaria de ser abordada de cara com uma carteirada de, oi, sou advogada e tenho um serviço. Não, você vai conversar, vai dar uma assuntada, né, como diz caipira, e depois você vai fazer um comentário mais leve, pegar um telefone, alguma coisa, para depois você ter condição de formalizar um documento, enviar e marcar uma reunião formal. Porque você imagina você chegar ali no pet shop, com uma saia lápis, um terno, salto alto, seu óculos, um coque, uma pasta, uma caneta e falar bom dia. O cara já acha que é o Procon, né? Já sai correndo. Ele fala, não, sai daqui. Então, Verdade, essa fala maneira todo que você mundo. criou, descontraída, é muito legal, né? Você falar isso para as pessoas entenderem que eu sei que é difícil, às vezes, a pessoa é um pouco tímida, mas olha que bacana, uma outra coisa falando de timidez. Como é importante a gente ter parceria, né? E você tem um perfil totalmente diferente da Cris, né? A Cris, ela é mais quietinha, mais tímida, Time, e você vai e faz esse papel que uma vai ter que fazer a prospecção. Então, quem tem o perfil da prospecção é aquele que vai dar a cara ao mundo, né? Que é o que verdade. você faz. E É, aí depois pega outro parceiro que eu gosto de fazer petição e ficar sentado no computador fazendo pesquisas. Pode ser? Pode. E você? Não, eu sou a pessoa que sai ao mundo aí para poder fazer a prospecção do cliente. Eu acho fantástico, fantástico. Você falou não, que é e contato de um produtor rural também, é. Não, mas eu vou te chegar lá rapidinho, não vou tomar não, muito tempo. tranquilo, vai falando. Mas o que acontece é que eu adoro contar minhas experiências, né? E nos nossos A encontros, entrevista é para isso mesmo, trazer experiência para a galera que está assistindo aí. que a gente tem, né, do curso, do grupo, eu coloco cada situação Eu lembro das últimas. Mas é muito bom. E o nosso grupo é muito maravilhoso, legal. muito conhecimento. E aí, Lili, eu passando em frente a esse restaurante, o gerente estava lá. E eu estava assim, vestida despojada, né? Um vestidinho simples do dia a dia. Só fui levar minha filha ao aeroporto. Eu ia voltar, né? Só pegar a ração e voltar para casa. Então, assim, nem imaginei. Mas é o que eu te falei, eu já estou tão assim, impregnado comigo essa coisa do trabalho que aonde eu vou e entro, eu já vislumbro alguma coisa. E aí, se dá oportunidade, eu vou lá e pá, né? E aí, eu falando com o gerente, ele, olha, a dona tá aqui. A dona do estabelecimento está aqui. Seria interessante você apresentar esse serviço para ela, porque provavelmente ela já deva conhecer e tal, mas assim, seria bom você falar com ela. Eu falei assim, tá, mas olha, seria interessante também eu marcar um horário, né? Não dá para eu já chegar e falar com ela assim, né? Ele olhou e falou assim: não, ela é muito tranquila, ela vai te atender. Aí eu falei assim, tá, ela pode me atender agora? Então, e olha, mas assim, graças a Deus que eu não ando totalmente desleixada mais. Sim. Você só não Mas estava no terno, no não terno. estava. Sim. Lili, aí ele olhou e falou assim: ela está terminando de atender um cliente, um fornecedor, e vamos fazer o seguinte, então, para você não ficar aqui esperando, você me dá seu telefone, anota meu WhatsApp, ó, o gerente, anota o meu WhatsApp e eu te passo uma mensagem assim que ela estiver disponível. O que eu achei melhor, né? Falei, olha, com você eu já tive essa conversa mais tranquila, mas assim, com ela pode ser uma coisa, ela queira uma coisa mais formal, né? Mais Sim. com horário marcado e tal. Ele, não, tudo bem, então eu vou passar para ela, mas eu te mando o horário. Li, desse lugar para aqui na minha casa, que eu moro num condomínio bem ao lado, de carro dá 5 minutos. Tá, É pertinho. tá. Aí eu voltei para casa. Lili, foi eu colocar o pé em casa. Abri a porta, ele mandou mensagem: pode vir que ela está te aguardando Que agora. Você vê? Aí ele mandou: pode vir que ela está te aguardando agora. Aí eu pedi o nome dela. E para você ver como são as coisas, eu já estou assim, eu estudo muito, então assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sempre gostei muito de fazer. Então eu acho que sempre eu vou estar preparada para conversar alguma coisa. Eu sempre vou estar preparada para falar sobre algo, sabe? Porque eu tenho medo de chegar nos lugares e não conseguir passar o que eu posso vender serviço, A né? importância do estudo contínuo. É.
E aí, gente, foi muito engraçado, porque eu abri a porta, corri para o meu quarto, já troquei de roupa e voltei. Sentei, fiz uma reunião com ela, aí eu já fui mais arrumadinha, né? Mas não de terno, não, mas eu já aguentei só uma camisa, uma calça e fui. Falei, não vou deixar também a pessoa me esperando muito tempo. Sim. Pois eu, nessa de passear no comércio, fazer e entrar nos lugares assim, despojadamente, olha, tudo bem, meu nome é Valéria, eu trabalho assim, assado, eu faço essa análise, que é uma análise muito boa, muito bacana, porque assim, não adianta eu falar assim, com uma linguagem muito formal, porque eles não vão entender. Não. Rebuscada do direito, eles não vão. Sim. Aí eu já falo logo, olha, você vai ser muito feliz, assim, é uma análise que vai te trazer uma como é que eu falo? Uma visão melhor do seu negócio, sabe? Aí eu começo, as palavras vêm, na hora as palavras vêm. E aí comecei a falar com ela, ela falou: olha, eu tenho uma equipe jurídica da empresa, mas assim, ela falou desse jeito, eu acho que eles já devem prestar esse serviço. Mas eu achei muito interessante a sua proposta e eu vou entrar em contato, sim, com o pessoal e vou também querer fazer uma nova reunião com você semana que vem, Que legal. para a gente alinhar isso. Porque, assim, no meu caso, que faço no agro, que é o agro agora, mas eu não posso perder uma oportunidade de, por exemplo, de fazer um trabalho de monofásicos para uma empresa Sim, com dessa, certeza, com certeza, com né? certeza. Mas está ótimo. Então, tudo vai começar a rolar agora essa semana, graças a Deus. Que E o do legal. produtor rural, Lili, você não está entendendo. A Valéria é um sarro, gente. Gente do céu, mas eu morro Não, de rir, essa porque da assim, prospecção que você fez, assim, voltando do aeroporto, passando em 5 lugares, conseguindo enviar 5 propostas, eu sim, já achei fantástico, e que isso sirva de exemplo e de inspiração para quem está assistindo a sim. gente. E essa semana eu espero muito fechar todas as 5, sabe? Se Mas se Deus eu quiser. fechar uma ou duas, para mim, eu já fico muito feliz. Que Muito já bom. mostra que o meu trabalho está sendo bem feito, que as pessoas estão Sim, entendendo realmente o que eu quero propor com o meu trabalho. sim. Né? Mas agora vamos lá para o produtor rural. Eu sempre peguei uma linha que foi um nicho, não digo uma linha, mas um nicho assim dentro dessa área, que é trabalhar com recuperação de crédito tributário. Certo. Então eu e a Cris, nós começamos com transportadoras, que nós também Tá, fazemos transportadoras, tá? tá. Nós pegamos as transportadoras e trabalhamos toda essa parte para verificar a possível recuperação de créditos, né? E aí começamos, no caso, dentro do agro. Aí teve a viagem para o Maranhão, falei, nossa, vai ter Sim. lá o Agrobalsas, eu vou participar desse evento, a Cris, eu vou junto, para ir junto mesmo, vamos nós E duas. tinha bastante, porque o networking lá foi forte, né? Foi, foi. Foi, você lembra que às vezes até eu te ligava, né? Eu, Lembro. Lili, olha só, aconteceu Socorro. isso novo, socorro. E você, maravilhosa, sempre pronta ali, sempre me ajudou. E me ajuda sempre, né, Lili? Você é minha mentora master, assim, maravilhosa, maravilhosa. Ai, obrigada. E aí, você sabe que não é assim, não é puxando saco nada, mas é uma coisa que está me fazendo muito bem e que está me ajudando muito a fazer essa prospecção, a ter mais essa segurança, é você, Lili, são suas aulas. Porque eu sinto confiança no que você fala, você passa confiança, sabe? Então, por mais que às vezes eu nem domine tanto a situação, mas só de saber que eu tenho você ali, que eu posso pedir um socorro e que, sabe, eu abro aqui o curso, na hora, às vezes, eu tenho alguma dúvida, eu volto no curso, porque eu já vi seu curso, já vi, vou ver de novo, é assim, entendeu? E aí eu falo, não, agora eu vou, porque eu sei que eu posso contar. Tem alguém que eu posso, além de Deus, tem a Liliane que eu posso Ah, contar. quem sou eu na fila Aí do pão? Você fica muito feliz. voltamos dessa lá do Maranhão, fizemos contatos, 3. Teve um produtor rural que na época a gente até tentou fazer, mas o contador dele meio que também a gente via um pouco da dificuldade. Resistência, né?
essa resistência, exatamente, a palavra é essa, resistência. Eu falei, gente, eu vou ter que melhorar isso. Eu vou ter que achar um jeito de trazer esse contador para perto de mim. Porque o produtor rural, eu penso, né? Qualquer outro cliente, eles confiam demais no contador. E às Demais, vezes o fato, contador, fato. e às vezes e os contadores, às vezes, Lili, que esse mesmo que eu conheci desse senhorzinho lá, são assim, de anos. É o mesmo contador há Um anos. contador de 30, 40 anos, sim. Exatamente, exatamente. Eu falei, gente, alguma coisa, eu chamei a Cris, né? Falei, Cris, olha, a gente vai ter que ver uma estratégia. A Cris, ai meu Deus, ela vem você com essas estratégias, ai meu Deus. Ah, E ela fica maluca, né? Porque ela fala assim, Val, eu não acredito que você saiu para fazer uma coisa e já fez esse tanto de prospecção aí e já catou o povo. Eu falei, é assim mesmo. Aí eu tenho assim vários parentes que moram no Paraná, que é da família do meu marido. tá. E aí eu falei assim, gente, eu vou ter que ir atrás da família, né? Vou começar com a família também. E aí eu vi que tinha um ou outro ali que conhecia alguns produtores rurais. E aí um tio do meu marido veio aqui e ele falou: Olha, Valéria, o Fábio, que é o filho dele, né? Que é o primo do meu marido, falou: Olha, ele trabalha com os produtores rurais lá, com esse negócio de crédito rural, alguma coisa assim. Ele é de banco e tal. E conversando com ele, olha, quem sabe ele não conhece alguém e possa te indicar, né? Aí, como é que funcionou isso? Eu entrei em contato com o meu primo, expliquei como é o meu trabalho. Eu passo antes para a pessoa que vai me indicar Ah, alguém, tá. entendeu? Eu não Entendi. simplesmente, eles falam assim, olha, fala com Valéria que ela vai te explicar. Não, eu faço questão de chamar a pessoa antes. Tá, Porque o cliente é dele, não é meu, sim. é dele, né? Então Ah, ele já, excelente essa sua abordagem, viu? Muito bom, e ele muito já tem um jeito de falar com o cliente dele. Aí o que eu faço? Me conta um pouco do seu cliente que você vai me indicar para conversar. Como que ele é? O que ele faz? Como que você acha que eu devo chegar melhor nele? Porque assim, uma coisa sou eu sabendo que a abordagem para um produtor rural é diferenciada mesmo. sim. Mas assim, até que ponto que é o diferenciado? Né? Como que eu posso falar? E ele me passou, ele falou: não, prima, é assim, eles são assim, fala desse jeito que você vai, eles vão compreender. E uma coisa, Liliane, a questão da internet com eles, porque eu estou aqui em Brasília, né? É, Estou em Brasília e eu precisava entrar em contato com esses clientes, potenciais clientes. E aí eu falei, peguei o WhatsApp deles, eu falei, aí o meu primo falou assim: olha, eu vou conversar com eles, vou apresentar seu serviço. Se eles quiserem, eu vou passar o contato deles para você, você liga, marca uma reunião virtual e explica direitinho. É assim que eu faço, sabe? prestem atenção e copiem. Ó, excelente, excelente, excelente. Você está dando uma aula de prospecção real, ao vivo. Muito bom, muito bom. Que bom, eu fico feliz porque assim é algo que não vou dizer que é fácil, porque não é, mas também não é algo impossível. Você saber, tendo a humildade de chegar para a pessoa, explicar o que você quer prestar de serviço para ela de uma forma clara, não rebuscada, é a melhor coisa. E Excelente. aí, Liliane, foi muito interessante, porque ele me passou o contato de um produtor. Tá. Ele é um Da produtor de onde que esse soja, produtor era? De que estado? ele é lá do Paraná. Do Paraná, tá. E ele planta soja, Tá, milho, e ele planta soja, milho, e na safrinha ele planta cevada. tá. Tá? E aí, o que aconteceu? Olha a prospecção, né? Que assim, eu acho que dizer o que acontece, tem muita coisa para falar, mas nesse ponto, É, mas muita vamos coisa, lá, não vamos lá. dá. Só que aí, Liliane, eu liguei, aí eu falei com ele assim, aí ele já tinha falado: Oi, bom dia, o seu primo já me adiantou o assunto, né? Eu fiz uma chamada de vídeo. Tá, Eu acho muito importante isso. E é por celular, eles usam só o tá, celular. Porque às tá. vezes eles estão na roça e Sim, para um pouquinho para um lugar que tem um sinal, eles vão e atendem. tá. Mas ele que me falou o horário que ele podia me ouvir. Falei, olha, primeiro eu escrevi, olha,
preciso conversar com o senhor a respeito disso. Ele mandou assim para mim, Valéria, em nenhum momento eles me chamam de doutora, porque eu nunca nem falei que era advogada. E eu falei para o meu primo, nem fala que eu sou advogada, só fala que eu trabalho com a área fiscal e vou ajudá-los aí com a questão do ITR e tal. Pronto. Aí eu escrevo. Aí, bom dia e tal. O senhor tem um horário para me atender? Aí ele, posso sim. E sempre eu agendo para 1 ou 2 dias depois que eu converso com o cliente, mas sendo eles a oportunidade que eles têm de falar comigo. Então, assim, se ele fala assim, Valéria, eu posso falar com você amanhã, 5 horas da tarde. Eu já atendi produtores rurais aqui na sexta-feira, 7 horas da noite. Imagino. Porque era o horário que eles podiam falar. Acaba sendo comigo. no tempo deles, né? No tempo deles. Exatamente. E aí, marquei com ele. Lili, foi interessante, porque na hora que eu abri o vídeo com ele, assim, eu falei, eu posso fazer uma chamada de vídeo com o senhor? Ele falou, pode. Porque eu acho, Lili, que mesmo através da internet, como nós duas estamos aqui, é interessante você olhar para a pessoa te ver, a pessoa vê o jeito que você está falando, vê com propriedade. Eu acho que olhando, você transmite melhor. Transmite melhor. E isso a internet me ajuda demais, gente. Assim, para mim, a internet, a tecnologia está fantástica nesse ponto, que está me ajudando muito. Você vê que interessante, imagina. Seu primeiro contato nem precisou chegar lá pessoalmente, não, né? Não. Você conseguiu trabalhar? Não. Muito legal. E falando com ele tudo, nós conseguimos vender essa análise para ele, vendemos a análise para ele, e com essa questão de vender a análise para ele, ele gostou tanto, ele está gostando tanto do serviço que estamos prestando, Lilian, que foi interessante. Olha como esse serviço é importante. Além dele, é ele e o pai dele, e 2 irmãos na terra, mas cada uma tem lá a sua parte, separado. E tudo CPF, Liliane, tudo CPF. Nada CNPJ, tudo CPF. E eu conversando com ele sobre essa questão, né, do CPF, depois e tal, mas enfim. E eu analisando tudo dele, documento que a gente pede, tá? Depois que a gente tem esse primeiro contato e o cliente, no caso, o produtor rural, ele autoriza essa análise, eu e a Cris, nós fizemos um termo de confidencialidade e sigilo, onde a gente encaminha para ele, juntamente com a proposta, para que ele fique à vontade de nos passar o certificado digital dele e a senha para trabalharmos dentro dessa análise. E junto com o contador, né? Mas olha que interessante isso. Quando eu conversei com ele, ele falou assim, olha, eu quase não vejo contador. Meu contador é assim, é só ele me manda uma guia aqui para pagar, eu vou, pago e acabou. Aí eu falei assim, então a gente consegue, o senhor consegue assinar esse termo, nos passar o certificado, porque aí a gente consegue todos os dados e o contador, se precisar realmente de algo que esteja com ele, a gente entra em contato. Ele, não, tudo bem. Aí eu conversando, ele falou, olha, Valéria, mas já vou te dizer, tá tudo ok, não tem nada de errado com a minha empresa, eu cuido muito dessa questão dos impostos, eu sou muito correto com isso, eu fico muito preocupado. E aí comecei a fazer várias perguntas, Liliane. Quando foi feita a análise, quando eu comecei a rodar a análise dele, eu já verifiquei assim, deixa eu ver como é que está essa questão da certidão dele, né? Já não certidão. Tinha. Tinha certidão certinho? E nem ele sabia. Nem ele sabia. Achava que estava tudo certo. Lili do céu, eu estou trazendo esse caso para vocês aqui. Nossa, muito legal você trazer isso aí. Que é uma situação do produtor estava tudo certo, tudo ok. Tudo. Na hora que você entra, você tem a possibilidade, você vê que tinha algum problema. Não, e aí eu comecei a ver assim, a situação dele, e eu comecei a analisar as coisas. E eu entrei, quando eu estava verificando a questão da certidão, para mim, ele falou, não, a minha certidão está negativa, está tudo ok, eu consigo aqui meus empréstimos, os valores que eu preciso, quando eu preciso tirar uma certidão, está tudo ok. Lili, quando eu fui ver, a certidão dele estava positiva, com efeito de negativa, por conta de um parcelamento de 2015, 2018, acho que 2018. E ele sabia? Que nem ele não sabia. E a certidão dele ia vencer
Estava vencendo hoje, já iria vencer hoje. Essa análise eu fiz há 10 dias atrás para ele. Caramba. E venceria agora. Ou seja, ele ia perder a questão, ia para uma certidão positiva total. Total. E ele já estava incluído na dívida ativa. Caramba. E não sabia. Só que detalhe, como ele faz o presta serviço lá, mas ele usa o CPF do pai dele para fazer as negociações bancárias e tudo, e para registrar os funcionários da empresa, da fazenda, estava tudo no nome do pai dele, o senhorzinho. Caramba. Então Quando, quer dizer olha que só, toda restrição estava nesse CPF do pai. e eu só identifiquei que estava no. Olha como uma coisa é ligada à outra. Eu comecei a pesquisa no CPF dele, tudo Tá, dele, porque ele é meu tá, cliente. tá. Só que quando eu fui verificar, eu falei assim: esse funcionário que ele fala que é dele não estava lá Então, registrado. assim, você não tem Aí funcionário. eu entrei em contato, falei, uai, mas você não tem funcionário? Não tenho, tenho. Eu falei assim, mas não tem no seu CPF. Ele falou assim, Valéria, é porque deve estar no CPF do meu pai. Foi aonde? Eu falei, ai, meu Deus, agora vai ter que fazer do pai. Do pai. E assim, uma coisa foi trazendo a outra. Hoje ele está super satisfeito, sabe, com o trabalho. Aí o que ele fez? Me fez uma chamada de vídeo para falar o seguinte: me apresentou um outro contador dele. Tá. Esse contador é contador deles assim, do pai dele e dos outros irmãos, dos primos. O contador adorou a proposta. Eu fiz uma reunião só com o contador, expliquei como que eu trabalho, eu e a Cris, como nós trabalhamos, com qual objetivo é o nosso trabalho, que além de advogarmos, além de podermos postular, né, diante dos tribunais e numa causa jurídica, mas nós trabalhamos também ali para ajudar numa gestão, sabe? É mostrar para o produtor rural caminhos inovadores, coisas novas que eles talvez não tenham, eles até já ouviram falar, mas não sabe aplicar na prática, não sabe como Sim. começar. E a gente vai e direciona, né? Tem todo esse direcionamento. Aí o Nossa, contador, muito nossa, legal que você contar essa história. maravilha! O contador, Liliane, já tem assim, ele falou assim, Valéria, eu já tenho anos na área de contabilidade. Ele disse que é contador há mais de 30 anos. Bem mais, porque ele disse que tem cliente lá que ele começou novinho no escritório, na contabilidade do pai, Ai, herdou os clientes do pai e está até hoje. Ele falou caramba. assim: eu nunca vi um serviço assim, sabe? E com essa. Ele falou com essas palavras, Liliane, com esse carinho, com esse jeito de lidar. A gente, quando fala com algum advogado, eles são sempre muito secos. Aí para o contador, eu tive que falar que eu era advogada no começo da conversa. Eu falei, não, eu sou, Sim, sim. mas eu tive que explicar como que eu fazia. Aí, E e eu você falei acabou para ele, fidelizando, né? hã? Acabou fidelizando esse contador, esse cliente, e até indica mais. Não sei se ele chegou a indicar mais clientes para você. Sim! Aí ele falou: olha, eu gostei tanto dessa sua proposta que eu vou te passar meus outros clientes. Eu já fiz 3, fiz 2, na verdade. Um que é primo desse que eu já prospectei, né? Que Tá, já fizemos tá, análise, mas que não tá, é junto, é separado, é outra situação, tá. que também é cliente dele, e um do Piauí. Que Olha legal. só, Você vê, esse, você esse do Distrito Federal, usando de tecnologia, conseguiu do Paraná, do Piauí, amigo desse outro, fez o é, contato com o contador. Você nunca foi lá conversar pessoalmente com o contador. Tudo isso que você está falando rolou no digital, no online. digital, digital, Que igual nós duas estamos aqui. sensacional. No Que digital. legal. E aí eu peguei conversando com eles, eles falaram assim: não, Valéria, você vai ter que vir para cá, você vai ter que vir aqui. E aí, como nós já prospectamos esse, e ele tem interesse em fazer uma. Ele quer fazer um contrato de assessoria com o nosso escritório, ele quer. Ele falou: não, vocês vão vir aqui pessoalmente. Então, assim, eu já estou com viagem marcada para depois do dia 15 para lá. Nossa, que É. sensacional.
E Sensacional. já fazer. Aí o contador falou assim: Valéria, eu quero que eu vou ceder o espaço do meu escritório para você juntar todos os produtores rurais ali da Redondeza, que tem umas cooperativas, para nós fazermos uma reunião e você apresentar para eles. Aí, Liliane, eu vou entrar com o meu lado professora, vou Que explicar legal. tudo, e daí, se Deus quiser, fechar mais alguns contratos, né? Não, eu Que vai fico dar tudo fico certo. feliz demais de ouvir você falando isso. Eu sempre falo tanto da prospecção, da maneira como ela, pode ser feita. É a minha sugestão, né, a gente sempre sugere de acordo com aquilo que a gente sabe, que é aquilo que a gente experimenta. E eu experimentei exatamente esse tipo de prospecção. É o que eu sempre passei, é o que você está seguindo, que eu fico super feliz. E sabe uma dica? Literalmente. Uma dica que eu dou, que eu acho muito legal, você falou da relação com o contador, né? Às vezes, dependendo da maneira como o advogado se direciona para conversar com o Sim, contador ele fica meio arredio, porque ele fala assim: ah, o cara vai achar pelo em ovo aqui. Mas, na sim, verdade, você chega para ele e fala: olha, inclusive, se você tiver alguma autuação que necessite de defesa para os seus clientes, eu sou sim, altamente capacitada para fazer, para te ajudar. Porque não tem sim, como o advogado, ele escreve de maneira diferente, ele direciona diferente para aquilo que ele quer de resultado. Então, sim. esse casamento de contador e de advogado é um casamento perfeito, perfeito, para É, dar certo é, mesmo, e você fez dar certo, é. né. E Nossa, esse contador, ele é tão maravilhoso assim comigo, ele abraçou mesmo a causa, que ele participa das reuniões com os clientes. Ele está me indicando o cliente. Então, eu acho importante. Então, quando eu abro um link para conversar com o cliente, ele é o contador. Então, ele participa. E aí ele olha para o cliente, é muito engraçado, porque ele olha para o cliente e fala assim: tá vendo? Olha que situação, olha que ponto que chegou isso. Ela vai ajudar a resolver, vamos logo agilizar esse negócio. Então, assim, tá tendo uma parceria. Inclusive, eu cheguei para o contador e falei assim: olha, vamos trabalhar um percentual, né? De que você está me indicando, então eu vou te passar um percentual. Ele já é um senhor, mas ele falou assim: Valéria, não se preocupe com isso. Vamos resolver a situação desses clientes, porque eu também estou muito preocupado, porque a maioria deles estão na pessoa física e eles estão tendo assim um rombo nas contas, assim, eles estão, né? O impacto tributário em cima deles está muito vindo grande. muito alto, muito grande. Aí eu falei, não, tudo bem, então. Aí ele falou: olha, você vem aqui, eu faço questão é, de ceder o meu espaço para a gente fazer essa reunião. E assim, Liliane, eu nunca deixei uma porta aberta. Então, por exemplo, na sexta-feira eu não tinha nenhuma reunião marcada. Só que esse cliente que eu estou resolvendo a situação dele, organizando, e teve que ir atrás do outro contador para saber o que tinha acontecido, o que ele estava pagando e depois não tava vendo onde que estava a situação toda, ele me ligou e eu estava na rua dirigindo, eu estava indo resolver né, assunto particular, mas eu parei o carro, atendi ele. Aí ele até perguntou: nossa, que barulho, você tá na rua? Falou de. Eu falei: tô, parei aqui o carro, tô no trânsito. Ele: meu Deus. Falei: Que não, mas legal. pode falar, pode falar. Porque, Liliane, eu penso assim: é muito importante a pessoa, pelo menos eu gosto de me sentir assim. Então, quando você é acolhido, quando você vê que você está sendo respeitado e acolhido por um profissional que vai te prestar um serviço. Não é só o dinheiro que fala ali, por exemplo, o valor do seu serviço. Hum, É o carinho, é a atenção, é o cuidado. E eles têm muito medo. Eles têm muito medo. E principalmente quando você fala assim: ah, eu sou advogada e pronto. já Agora, tá. esse meu cliente já sabe que eu sou advogada, porque na Hum. reunião a gente teve que falar. Ele, engraçado, que até ele brincou, ele falou assim: ah, agora tá ótimo. Agora é um contador, é um advogado, então tá ótimo. Qualquer, Agora qualquer eu vou lucrar perrengue mais aí e você mais. resolve. Que legal. Sabe uma coisa que você falou também? Eh, Você falou assim: "Eu gosto de estudar, porque eu gosto de estar preparada para atender". É aquela história que a gente fala, né, a gente tem que estar sempre, preparado para o acaso, né, mas é preparado assim, ó, eu tenho que estudar, porque a hora que chegar o momento certo,
vai acontecer as coisas, por quê? Porque você vai estar preparado, você estudou. Tem até uma brincadeira, eu vi um vídeo esses dias que eu dei muita risada. O advogado chegando na fazenda todo engravatado, aí ele fala assim: acabei de atender um cliente que planta vaca, demonstrando que realmente não sabe. Eu sempre falo, você não precisa se aprofundar no negócio, né? Por quê? Porque você é advogado, você não é efetivamente um produtor rural. Mas minimamente, eu sempre digo, estuda um pouquinho o que aquele cliente que você vai atender faz. O que ele planta? Ele planta soja. Deixa eu dar uma olhadinha quanto que está uma saca de soja hoje e saber se é predominante na região dele, só para ter uma noção. É simples, são coisinhas simples, que não custa. A internet está aí com tanta coisa fácil, Sim. né? De qualidade para a pessoa poder trabalhar. Então, você demonstrou que, efetivamente, tudo que você tem de possibilidade, toda a ferramenta que você tem na mão, você utiliza. Eu acho que ficou um exemplo muito forte para quem está assistindo, muito forte. Eu fiquei, assim, muito feliz da parceria, sabendo que você prospecta, sabendo que tem a sua sócia, que é aquela que tem aquele perfil do dentro do escritório, do ficar ali peticionando, organizando as coisas, né? O casamento perfeito, muito bom. O que eu gostei muito também, você falou do online, você atendeu um cliente, captou esse cliente de forma lícita, de forma honesta, através dele teve contato com o contador, mais outros 2 clientes, agora sim você vai visitar a pessoa para que você entenda mais outros tantos. Então, quem não acredita nisso é porque está sentado no sofá. É verdade. E tem que sair, viu, Lili? Tem que Assim, sair. por mais que a tecnologia, ela é maravilhosa, porque para você ver, eu contatar, inclusive, esse cliente fala assim: você tinha que morar tão longe. Eu falei assim: não, mas é rapidinho, eu chego aí, não tem problema. Isso não, né, não é impedimento. Mas é assim, ele já tá se sentindo tão confiante com o trabalho que a gente está fazendo que ele queria que a gente estivesse perto dele. Olha que interessante isso. Se você Né? trouxe E isso é essa cativante para nós, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E assim, uma coisa interessante que eu sempre falei para a Cris, né? E igual você falou, a gente tem que estar sempre estudando muito mesmo, e tem que estudar muito, muito mesmo. Não adianta falar que estuda, estudei hoje, li. Não, é estudar mesmo. Mas constante. uma coisa que eu digo assim, eu não sei 100% tudo, mas sempre numa conversa, dentro de uma prospecção, ou até mesmo num evento que eu vou, assim, as pessoas já me falam, né? Ela é advogada, mas olha, ela é advogada tributarista e do agro, viu, gente? Agora ela é do agro. É. E assim, todo mundo já fala, nossa, Valéria, mas você. Eu falei, não, sou do agro, eu sou tributarista, mas do agro. Tem algum problema? Porque sempre alguém tem algum amigo, algum primo, algum tio, alguém que tem um sítio, que tem uma chácara, que tem uma fazenda, que tem alguma coisa que precisa resolver. E Não tem aí, dúvida. às vezes surgem alguns assuntos que eu não dominei ainda, né? Porque estou estudando. E aí eu falo assim, meu Deus. Aí eu falo, olha, realmente esse assunto eu vou aprofundar um pouco melhor, até para eu depois, num momento posterior, te falar, conversar e te trazer mais uma coisa mais, né? Mas eu dou sempre uma introdução. Eu nunca deixo a pessoa assim, não, eu não entendo esse assunto. Nunca disse isso. E eu tenho medo. Eu acho que é por isso que eu estudo, porque eu tenho medo de chegar uma pessoa para Mas mim. base de conhecimento você adquiriu, você estudou, você conseguiu a base. Inclusive, é muito bacana que. O seu curso dá muito essa base, viu? E mais que a base, mais que a base. Então, assim, seu Mas sabe o que curso, é seus legal? encontros são ótimos. Isso que eu ia falar. O aluno está lá assistindo passivamente as minhas aulas, interagindo com os meus slides, me ouvindo. Mas depois que ele assiste a aula, como o nosso encontro é importante, né? Que é literalmente a gente coloca em prática. É. Não, e as Literalmente. amizades que a gente faz também. Isso é legal também. Gente, a turma é muito bacana, é muito legal, morro de rir. As meninas já falam, cadê Valéria? Vai trazer alguma coisa aqui, vai trazer. Sempre tem um causo diferente que cada aluno traz para a gente poder ficar estudando
e crescendo e aprendendo. E aquela história, né? Surge parceria, surgem as relações de amizade. E eu sou muito, muito isso, assim, sabe, Lili? Eu acho que a parceria ela é muito boa, porque eu sempre deixei isso muito claro, desde sempre. Eu acho que quando você adquire. Eu tenho o meu conhecimento através dos meus estudos e tudo, mas eu tenho um olhar para uma coisa. Né? No meu caso, com a Cris, é muito interessante, igual você falou, eu tenho um olhar, ela tem outro olhar, mas a gente, no final, assim, já converge para um ponto ali que é essencial para o nosso trabalho. E quando eu pego assim, outros profissionais, né, que têm experiência na parte de contabilidade, que tem termos de contabilidade que eu não domino, mas se vierem conversar comigo, eu vou saber falar. Porque até isso eu falei para acho que na outra live eu até comentei, eu quase fiz faculdade de contabilidade para poder aprender alguma coisa, mas eu comecei a pegar uns cursos, umas aulas no YouTube mesmo. Gente, a tecnologia ela é maravilhosa, porque eu digo, o estudo transforma, ele muda a vida de todo mundo. Estuda que a vida muda é aquela frase perfeita, é real. Estuda que a vida muda, é verdade. Estuda que a vida muda. E assim, na minha época de estudante, eu tinha que carregar livros embaixo do braço, era muita coisa. Eu tinha que ir para a biblioteca, era uma outra vida, uma outra realidade. E eu já estudava muito. Né? Então, hoje, com a tecnologia, por exemplo, eu entrei nos grupos aqui do pessoal das empresas, do Safra, outro que Canal Rural, sabe? Eu entrei nesses grupos para ter, assim, eles sempre mandam, olha, a saca da soja, o valor da soja, o valor do trigo, sabe? Mandam novidades. Eu entrei na comissão do agronegócio da OAB, né? Então, assim, lá dentro a gente conversa muito, nossos encontros lá, que são presenciais, o presidente pede presencial, mas sempre fica gravado. Então, quando não dá para ir, a gente assiste. Quem quiser pode ter acesso posteriormente. Temos acesso. Então, é bacana assim, também essa interação, querer estar inserido no agro. Porque não adianta também você falar, sou advogado tributarista no agro, você fica sentado parado e não interage, não procura, não busca. Tem que ter essa interação, isso é muito importante. Se puder não pode ter medo. Não pode ter medo. Isso, gostei, não pode ter medo. Você não pode ter medo de levar um não, sabe? Ou então de chegar perto de uma pessoa e ela fosse bruta, às vezes. Inclusive, esse primo que me indicou esse cliente, ele falou assim, prima, olha, que a gente fala primo, prima, né? Ô, primo, olha só, não se incomode se ele for meio assim, rude no jeito de falar, meio grosseirão, ele usou esses termos. Mas é porque é o jeito deles, assim, de lidar na roça e tal. Aí, gente, mas quando ele veio falar comigo, que eu já comecei deixando ele bem tranquilo, bem sabe? Oi, como vai o senhor? Bem à vontade. Olha, que bom, eu agradeço de coração o senhor poder estar falando comigo agora. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada. Comecei a conversar com ele assim tal. Aí ele falou: Nossa, Valéria, que bom. E ele me tratou super bem. Porque, assim, uma coisa é. Meu primeiro ponto com o cliente é deixar o cliente falar. Ele fala primeiro, sabe? Eu me apresento, mas eu digo assim: como é que o senhor está? O que o senhor tem feito? Como que o senhor está vendo essa situação? O senhor está satisfeito? Tem alguma dor? E eu uso exatamente essa palavra. Tem alguma dor no seu trabalho, assim, no seu empreendimento, né? Na sua empresa? Aí eu já falo logo: o senhor tem uma empresa, o senhor é um empresário. E a sua empresa é uma empresa... Fica a dica já, hein, galera? Fica a dica já, como abordar o cliente. E eu falo, olha, o senhor é um empresário, o senhor tem noção de que o senhor é um empresário? E o empresário que corre um risco muito sério, muito grave, porque o seu empresário, a sua empresa, ela é uma empresa de céu aberto. Exatamente. O senhor lida com situações muito, assim, modificadoras. O clima hoje está de um jeito, amanhã já não está. Então, assim, aí começo a deixá-lo mais calmo para falar comigo e mostro para ele, de certa forma, que eu entendo um pouco a dor dele e de como ele lida com essa dor. Mesmo que eu não saiba exatamente, sabe, Lili?
Mas na conversa, ele percebe que eu sou uma pessoa que tem essa sensibilidade. Poxa, ela entende o quanto que eu luto. Tanto que no final da conversa ele fala assim: Valéria, só quem sabe que está ali de sol a sol, a cabeça no sol, de baixo, mexendo na terra o dia inteiro, sabe como é. Aí no final ele ainda fala assim: eu vi que você entende um pouco sobre disso. E olha que eu nunca fui de plantar nada. Sim. Já fui. Meu pai tinha sítio, tudo, mas eu nunca plantei. Mas eu entendo. É que você está numa imersão tão forte, você escolheu a sua É, carreira de é, advogada que milita na tributação no agro, então você está muito inserida. é. Eu também não sou filha de produtor rural, imagina, meu pai é Não. economista, minha mãe é professora, É. mas, embora eu tenha tido um sócio que é da área, que é pecuarista, mas Uhum. você não precisa ser um Não. produtor para ser um advogado. Por isso que eu falo, a função do advogado é uma, a função do contador é outra, e os dois, eles geralmente eles não são produtores rurais, mas eles têm que entender o quê? Como é que funciona a tributação dessa pessoa física ou dessa pessoa jurídica, né? Por mais que seja pessoa física, sempre, como você falou, é uma empresa a céu aberto, perfaz aí quase que uma PJ, né? Ô, Val, assim, para a gente finalizar, o pessoal acho que deve estar com um monte de coisas na cabeça, porque o que você falou foi muito bom hoje. Para aquela pessoa que está na dúvida, né? Ai, será que eu atuo no tributário agro? Será que eu não atuo? O que você pode deixar de recado, de experiência sua, né? Você já passou muita coisa aqui para incentivar essa pessoa, para ela ficar assim nessa área que é tão próspera. Assim, eu só digo que vá em frente, siga, encare. É assim, faça seu curso. Eu acho assim, o pontapé para o agro, o seu curso, para mim, é um dos melhores que eu já vi até hoje. A sua linguagem, as suas aulas são muito esclarecedoras. E assim, e você fala com uma tranquilidade, sabe? E eu já te falei que eu plagio, né? Até seu jeito, às vezes, de falar, eu fico Adoro, copiando. adoro. Às vezes eu falo, gente, cadê a Liliane? Vai baixar a Liliane aqui. Aí eu começo a falar. Aí a Cris, Valéria, você é engraçada. A Cris, ela já falou, às vezes você fala, parece que é a Liliane falando com Ah, mas é calma, muito assim. bom isso. Mas tem que ser, já pensou se eu chegar. Porque assim, eu vejo que o produtor rural ele vive muito, assim, muito alta a voltagem dele. Você vai falar com ele, ele está muito apreensivo, Sim, agoniado, sim, né? sim. Então você tenta baixar um pouco, Amenizar. respirar, deixar ele mais tranquilo. E assim, gente, assim, eu super indico o curso. Você tributarista no agro, para mim, foi a minha porta de entrada para o agro. Sinceridade, tá, Lili? Eu busco, sim, sempre estar conhecendo, sempre estar atenada à legislação. Eu sempre olho nos tribunais o que está acontecendo, sobre as leis, né? Essa questão da reforma tributária, a gente também está bem, eu estou bem antenada sobre isso, porque eu preciso, eu acho que é meu dever estar atualizada até para quando vier alguma pergunta, mesmo que eu não saiba 100%, mas eu, né, pelo menos Saber responder um pouco. iniciar uma conversa, né? Sim. E graças a Deus eu tenho sentido essa segurança sim, e eu acho que isso depende de cada um, só depende de nós mesmos, sabe, Lili? Assim, o mercado está aí, realmente, eu já vislumbro um mercado gigantesco, necessitando, foram essas palavras que eu ouvi, do próprio contador. O nosso agro necessita de pessoas assim, de serviços assim como o seu. Que gostoso ouvir. Porque, nossa, e eu fiquei super gratificante, porque assim, eu estou vendo que o meu serviço está sendo valorizado. E os meus estudos estão me recompensando, entendeu? Porque eu não teria essa como é que a gente fala, essa vitrine, se eu não tivesse conhecimento, se eu não buscasse, Exatamente, se eu não exatamente. buscasse. E tudo depende de nós mesmos. Então, assim, eu super indico, tá, o curso, super indico também as aulas da Fabiana também, que ela dá aula, ao vivo lá que ela dá, e também é muito bom, tá? Só agrega conhecimento. Só Mas, agrega. assim,
E seguir você, né, Liliane? Te seguir. Eu te Opa, segui tudo. Se você falar assim, eu vou abrir uma antena em Marte, eu vou estar lá. viu? Eu fiquei feliz demais, assim, de você ter aceitado o convite, ter falado de uma forma tão clara, tão aberta, tão leve, tão verdadeira. E com certeza todo mundo que está assistindo ficou super interessado, porque você trouxe uma maneira de prospecção de cliente na realidade, né? Você sentiu na carne aí. E aí, o seu Instagram do escritório é MK É Advogado? isso. É arro- MK, MK Tributário. MK Tributário, que é de Machado e Klosowski. Kozlovski. Klosowski. Vocês nem precisam saber escrever Klosowski, mas é MK MK Tributário. Tributário. Que aí vocês É, procuram também por Valéria Machado, também você tem o é seu privado. Valéria.machado. Valéria.machado, arroba, esse aí é o e-mail. Tá. Mas se Lá tá procurar Valéria Machado, valéria.machado.568, um negócio assim no Instagram. então perfeito. Valéria.machado.568. Valéria.machado 568, É. vocês não vão E assim, esquecer. eu procuro colocar algumas notas, sempre que sai, algumas notas. Vocês estão Tá. ouvindo aí os meus cachorros Ouvindo os latindo de cachorros fundo? aí. Ai, Faz gente, parte, desculpa, faz mas parte, é faz que eu parte. tô de casa. Ó, Né? Não parou, tem parou. problema, faz parte. E aqui não tem jeito, eu acabo ouvindo. Né? Mas Não tem assim, jeito. é, eu tô assim, sempre colocando novidades ao Mas grande do. você deixa essas informações no seu Insta também, para as Tá, pessoas terem. deixo, tá, coloco Eu tudo lá. acredito que muita gente vai mandar mensagem para você por direct para realmente aprofundar um pouco esse bate-papo. A Claro, Valéria está aberta a networking, né? Porque sim. quem assiste a gente são pessoas do Brasil inteiro, então é Uhum. bacana até para destravar esse medo aí, de entender que realmente o online funciona, é uma coisa que veio para ficar, e depois que você consegue fazer esse primeiro encontro com o cliente rápido aí, se não conseguir estar presente, você consegue depois fazer um alinhamento e pegar um avião, pegar um carro, pegar um ônibus e viajar. A Valéria tem uma história de ônibus que Deus o livre, mas não vou contar nessa aqui Não. porque essa vai ficar para a próxima aí. Eu acho que ela até já deve ter contado na outra live, mas é assim, você vê, a busca por entrega de um serviço de excelência enquanto advogado exige suor, né? Eu nunca falei aqui nas minhas lives, no meu Instagram, no meu curso, que ia ser fácil. Mas eu sempre falei que com conhecimento que eu tenho à minha disposição para passar e força de vontade de quem está recebendo, as coisas acontecem e não tem como dar errado, e você é prova disso. Obrigada, Liliane, obrigada. Você tá- Eu que agradeço o seu conhecimento, você ser tão generosa, tão prestativa, passar para a gente esse conhecimento maravilhoso. E assim, gente, eu não estou lendo nada, viu? Eu não consigo ler nada. Ou eu estou Eu aqui falei que falando. ela está operada, por isso que eu falei, é que é a realidade, né? Ninguém tá lendo. É esse, E eu não literalmente, um preparo nada, bate-papo, é o que está no dia a dia mesmo é o que está acontecendo no que eu vou dia. falando, né? Mas essa é a proposta dessa semana. Essa semana que é a semana de aquecimento, ela antecede a semana da advocacia tributária no agro, que é aquela semana específica com bastante matéria densa, com bastante material, com bastante tese, mas para ficar leve, para a pessoa começar a entender o funcionamento do mundo agrotributário, eu gosto de trazer as entrevistas com os alunos, para eles conhecerem a realidade. Tem também a semana que é a semana que a gente fala um pouco mais de trabalhos de prospecção, trabalhos de como fazer uma tabela certa de honorários para o cliente, aquele advogado que é tímido, qual que é a parceria correta que ele faz. Então, assim, são 2 semanas muito intensas, com 10 encontros, metade deles com os alunos, para que a pessoa se sinta à vontade e vai se sentir inserida no meio, para quando ela receber aquele conhecimento, que é quase que, né, quando eu falo nessa semana da advocacia tributária, é quase que um mini curso, né? Porque é bastante tese, é bastante coisa que as pessoas nem faziam ideia que existia. Então, eu encerro essa noite feliz, satisfeita, agradecida por todo mundo que assistiu, a gente nem interagiu, porque a função dessas entrevistas é não interagir, é ficar com o entrevistado. E, Val, fica com Deus,
Boa noite. Obrigada. Prospere muito, cresça muito. E eu quero voltar aqui com a terceira Super Blaster entrevista para a gente falar agora assim, ó, ela vai aparecer num carrão importado, um monte de gado em volta. Oh! Oh, Deus te ouça! Amém, estou E eu profetizando. E eu assim vou precisar, para andar no agro tem que ser um carrão mesmo. tem que ser. Oferecimento RAM, patrocina nós. Verdade, Lili, olha, boa Obrigada, viu, Val? noite. Eu Fique que com Deus. agradeço o carinho de Um sempre, beijo tô para aqui. todo mundo. Até mais, Tchau, gente. Até mais. tchau. Até mais. Tchau, tchau. Finalizando